Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um filme chamado Lua de Fel. Se eu não me engano, deve ser o segundo ou terceiro filme do Polanski que eu posto aqui no canal, né? Eu costumo dizer que se você quer realmente conhecer um diretor, assista pelo menos 5 filmes deles. 5 filmes dele, no caso, né? Ou dela. Lua de Fel, né? Um filme do Polanski. Não é dos melhores, mas a história é bem interessante. Pro meu canal, talvez seja um dos melhores filmes do Polanski. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu o filme ainda e liga para spoilers, assista o filme primeiro, depois você volta aqui e continue. Se você não liga para spoilers e gosta dos comentários e acredita que os comentários podem até te ajudar ou te motivar a assistir o filme, o que eu acredito que pode acontecer, né? Fique também por sua conta e risco. Cara, como começar a falar desse filme? É um filme que fala sobre desejo, fantasia, traição, angústia, morte, sadismo, masoquismo, vingança e impotência. Muita coisa, né? Eu pretendo não comentar sobre tudo isso, mas eu vou destrinchando aqui o filme junto com vocês. O filme acompanha a vida de um casal inglês bem sem graça, bem água de salsicha, que estão casados há 7 anos e resolveram se dar de presente uma viagem num cruzeiro, né? Eles estão indo para o Marrocos. O Nigel, que é o protagonista, interpretado pelo Hugh Grant. Esse filme é da década de 90, né? Eu acredito que na década de 90 não tinha um ator britânico galã que batesse o Hugh Grant, assim. O cara era realmente brabo nessa época. Inúmeras comédias românticas, enfim. Então ele é esse cara, né? Tá ali na faixa dos seus 30 e poucos anos, tá casado com uma mulher há 7 anos e tal. O relacionamento dos dois não é um relacionamento que você olha assim, tipo assim, meu Deus, caramba, que casal. Sabe aquele sentimento que você tem quando assiste A Máscara do Zorro e você vê o Antônio Bandeira junto com a Catherine Zeta-Jones e você sente até um arrepio assim? Você não vai conseguir sentir isso com esse casal. É um casal bem sem graça, bem água de salsicha. E o que acontece? Eles acabam encontrando uma moça chamada Mimi, uma jovem francesa, que está passando mal ali, né? Então os dois vão meio que ajudar essa moça, uma mulher muito bonita. Pensa numa mulher bonita e multiplica por 10. Mas ela não é só bonita, ela é extremamente sensual. Então assim, ela não aparece nua no filme, é uma parada que eu acho muito interessante também. É uma das personagens mais sensuais e sexys de todos os filmes que você possa imaginar. E ela não fica nua, você não vê ela peladona ali, ela não fica nua. Tipo, toda a sedução dela, o diretor ele é muito inteligente porque ele foca o tempo todo no rosto dela. Então, assim, você vê as microexpressões, o olhar dela, a forma como ela morde os lábios, como que ela seduz. Ela é extremamente sedutora, extremamente sedutora. E o Nigel, né, fica tipo assim, fica hipnotizado por ela. Não é um encantamento assim, ah, meu Deus, estou caminhando no Central Park, segurando o meu cafezinho do Starbucks, eu acabei tropeçando e olhei aquela mulher. Não, aqui é tesão mesmo. Ele fica vidrado nessa Mimi, né? Ele sente de imediato um tesão por essa mulher. Porque, de fato, quando ela entra num local, todos os olhos caem na direção dela. Quando ele sai daquele cômodo ali, ele encontra um cara chamado Oscar, numa cadeira de rodas, um sujeito muito estranho, que diz assim, olha, eu sei o que você está sentindo. Aquela mulher ali que você achou atraente, ela é minha mulher, ela é minha esposa. E eu vou te dar um conselho, fique longe dela, porque ela vai arruinar a sua vida. O Hugh Grant ali, né, o Nigel, fica tipo assim, meu Deus, que cara maluco. O que esse cara tá querendo? Eis que esse Oscar faz um convite pro Nigel, que é o seguinte, olha, vamos ali pra minha cabine e eu vou te contar a minha história, né? Ali, nesse primeiro momento, aqui nos primeiros 10 minutos do filme, você pensa assim, cara, como que esse cara foi parar na cadeira de rodas? Esse é o primeiro pensamento. O segundo,
Será que esse cara foi parar na cadeira de rodas por culpa da Mimi? Será que ela fez alguma coisa? Será que ele sofreu um acidente? Será que ele já era assim? É, essa primeira cena te deixa meio que assim, pensando, caramba, ela é casada com um cadeirante, mas ele tá falando de uma forma como se ela realmente tivesse arruinado a vida dele. Então quando você vê essa cena, você logo pensa, cara, será que ela tem alguma coisa a ver com o que deixou ele na cadeira de rodas? Fica essa pulguinha atrás da orelha. Beleza, os dois entram para dentro da cabine ali do Oscar e ele começa a contar a história dele com a Mimi. Esses diálogos são bem, eu não vou dizer psicanalíticos, mas ele coloca muito o Nigel numa posição de analista, que é o seguinte, ele quer só falar. Então assim, ele não quer a opinião do Nigel, ele não quer um comentário dele, ele quer só falar, ele quer contar uma história. Como ele é um escritor, ele utiliza da linguagem e das palavras como ninguém. Então, assim, ele faz descrições extremamente literárias. É como se você estivesse lendo um livro, só que escutando na boca de uma pessoa. Então, ele não vai descrever, tipo assim, ela era muito gostosa e a bunda dela era enorme. Não, ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar das curvas voluptuosas, vai comparar a bunda dela com algum monte na Grécia, sei lá. Ele é um escritor. Então ele vai trazendo esses comentários ali dentro da história de uma maneira bem literária, poética, né? Então se você curte esse tipo de descrição, eu não gosto muito, né? Mas aqui no filme ele faz isso. Então o Nigel entra dentro da cabine e os dois começam a conversar. E ele tá ali contando pro Nigel a história dele. E a expressão que o Hugh Grant faz em determinado momento é de espanto, é de desconforto, é de, eu não vou dizer nojo, mas é de um desconforto e uma angústia. E ele sente um prazer fazendo isso. Então, assim, o Oscar aqui, ele sente um prazer em contar a história dele, as fantasias sexuais dele, né? As relações sexuais que ele teve com outras mulheres, que ele teve com a Mimi, e ele sente um certo prazer nesse desconforto do Nigel, porque ele fica desconfortável ali, né? Ele começa a ficar angustiado, porque, pô, estamos diante de um cara inglês, 30 e poucos anos, deve ser conservador, casado há 7 anos e tal, e tem um cara ali numa cadeira de rodas contando uma história para ele de uma paixão avassaladora, falando várias putarias de uma maneira bem escrachada, bem escrota, bem cru, sabe? Bem bruta, digamos assim. E isso causa um desconforto ali, né, no Nigel. Mas ele continua falando. Por quê? Porque ele precisa falar. O que restou para ele foram apenas palavras. Inclusive é uma frase da própria Mimi, né? O que restou para ele são apenas palavras. Beleza. Ele começa a contar a história dele ali e tal, mas à medida que ele vai contando a história, o Nigel vai ficando cada vez mais maluco pela Mimi. Ele tá contando uma história, ele é o nosso narrador, né? Não é um narrador, na minha concepção, não é um narrador muito confiável, mas é o nosso único narrador, então você é levado a acreditar nesse narrador, né? Do ponto de vista dele em relação à história. Só que à medida que o Nigel vai ficando angustiado, ele também vai desejando a Mimi. Ele passa a conhecer a Mimi não através dela enquanto pessoa, mas ele passa a conhecer a Mimi de acordo com a narrativa e o discurso do Oscar. Ele cria uma fantasia. Ele começa a ficar interessado pela Mimi não pelo que ela é, mas pela imagem que ele cria dela a partir do discurso do Oscar. Talvez essa frase tenha soado assim tenha ficado um pouco confusa, mas eu vou tentar deixar o mais didático possível. Sabe quando você está conversando com alguém, né? Isso é comum. Eu acho que isso não é tão comum em homens heterossexuais, porque dificilmente você vê um cara contando para os amigos como que a esposa dele transa. Que posições que ela faz, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quantas vezes ele gozou com a esposa. Esse tipo de coisa é muito difícil um homem hétero compartilhar com outro homem hétero. Por quê? Porque ele sabe que vai gerar na fantasia do cara, na imaginação do cara, uma imagem diferente dessa esposa. Então imagine, você é casado com uma mulher e tal, aí você tem amigos que todo domingo vai na sua casa
e a sua mulher tá ali preparando, sua esposa, sua mulher tá ali preparando um vinagrete ou um arroz. Aí esses amigos têm uma imagem dessa esposa, como uma mãe, dona de casa e tal, fazendo ali o vinagrete. Aí se esse homem hétero conta as peripécias, a vida sexual dele para esses amigos que ele tem, pode ter certeza que um desses amigos vai começar a olhar com outros olhos para essa mulher. Então assim, ela tá fazendo vinagrete ali, mas fulano de tal me contou que ela gosta de fazer tal coisa na cama. Então assim, a imagem dessa mulher que esse amigo conhece meio que se desfaz e ele começa a costurar e construir uma outra imagem. Então aqui nós estamos falando de imagens, né? O Oscar, ele se apaixonou por um... Ele se apaixonou não, ele conta sobre a Mimi a partir do seu discurso, e dentro do seu discurso o Nigel vai criando ali uma imagem, uma fantasia em torno da Mimi. Mas ele não conhece a Mimi. Ele não conhece a Mimi. Por que eu estou dando esse exemplo? O Oscar, ele também se excita contando pro Nigel como que é a Mimi. Isso aqui é muito interessante também, assim. Existe uma excitação ali, mas para ele tudo isso é um jogo. Nós estamos diante de um sádico. 2 sádicos, na verdade. Ele e a Mimi são 2 sádicos. Isso está muito claro no filme. Ele e a Mimi são 2 sádicos. 2 sádicos que por acaso se encontraram e um acabou se ferrando. Essa é uma das partes mais legais assim do ponto de vista psicanalítico para pensar em relação a esse filme. Beleza. Como que ele conheceu a Mimi? Ele estava dentro de um ônibus, tinha uma jovem ali francesa. Lembrando, ele é um escritor que está tentando a vida em Paris há mais de 8 anos. Recebeu uma bolada de dinheiro depois que o avô dele morreu. Então, assim, basicamente ele não trabalha, fica em casa ali e tal, escrevendo não sei quantos romances, textos e tudo mais, tentando, né, publicar o livro dele. E como é que eu posso dizer? Não é que ele é um boêmio, ele é um cara que gosta muito de mulher, e gosta muito de sexo, e gosta muito de escrever também. Quando ele se depara com a Mimi, essa jovem francesa ali na sua faixa de 18, 19, 20 anos, ela é bem novinha, ela tem uma diferença de idade aqui considerável com o Oscar. E ele fica meio que fascinado por ela, mas ela não diz nada. Ela não diz nada, ele fica fascinado pela beleza dela. O cara fica tão fascinado que ele chama para sair uma atendente de loja que se parece com ela fisicamente. Olha a fantasia aqui, né? E ele encontra essa atendente de loja atrás de uma vitrine, atrás de um vidro, né? Atrás de uma superfície. E ele se interessa por essa atendente que tem características ali que lembram a Mimi. Quando ele vai para o restaurante, adivinha quem atende ele? A Mimi, que é a garçonete. Ele chega para ela e diz, olha, você lembra que eu te conheci lá no ônibus, você estava sem passagem e eu te entreguei a passagem sem o cobrador ver e tal. Ela, não, eu lembro. Então, você vai jantar comigo. Vamos jantar comigo amanhã, na sua folga? Os dois jantam e logo de imediato eles têm uma... Eu não vou usar conexão, mas existe um laço ali. Ele é enlaçado por ela, mas ela também permite ser enlaçada por ele. Nesse primeiro momento a gente pode ver dessa forma, né? Ele enlaça ela, mas também permite ser enlaçado por ela. Os dois vão para o apartamento, transam loucamente e ficam ali 2, 3 dias dentro do apartamento juntos o tempo todo. Juntos o tempo todo, pela manhã e à noite, transando loucamente. Essa paixão aqui, nesse primeiro momento, é como toda paixão. Então, assim, tem muito tesão, tem muita pele, tem muito desejo, tem aquela coisa de querer ficar ali junto o tempo todo, aquilo de tipo, o mundo lá fora não importa, o nosso mundo é aqui dentro desse quarto. Então, esse primeiro momento, isso acontece aqui no filme, né, na história dos dois. Só que esse filme é uma aula do que a paixão é capaz de fazer por alguém, com alguém, na verdade. Só que nenhum dos dois aqui presta. Nenhum dos dois presta. Nesse primeiro momento do filme, você é levado a acreditar que quem não presta é ele. Mas nenhum dos dois presta e você vai entender no decorrer desse vídeo. Beleza, ele se apaixona por ela, os dois se apaixonam loucamente, tem essa relação que é uma coisa muito de pele, muito de desejo, muito de tesão, como a maioria das paixões. Só que, o que acontece? Ele vai enjoando.
ele vai enjoando. Então, assim, ele é um cara que chega em determinado momento que ele quer variedade, que ele quer sair, que ele acredita que o mundo está esperando por ele. Tipo assim, todas essas, eu não vou dizer convenções, mas toda essa tensão que envolve o relacionamento e essa ideia de que o relacionamento monogâmico está atrelado a uma suposta perda de liberdade do homem. Se você parar para ver memes, né? Pô, fulano de tal casou, game over, pô, acabou, fulano de tal agora é casado. Então, assim, as pessoas associam solteirice à liberdade e relacionamento à prisão. Então, assim, ele começa a se sentir aprisionado dentro desse relacionamento. Essa é a segunda parte, né, da história. Mas qual que é o ponto inicial, assim, para você começar a entender do que essa história realmente está querendo, né? Do que se trata esse filme? A Mimi começa a ficar extremamente dependente dele. Extremamente dependente emocionalmente dele. E ele goza com isso. Então, assim, ele é um sádico. Quando ele termina com ela, movido por esse sentimento que eu tô te falando aqui agora, né? Se sentir aprisionado dentro do relacionamento, de não estar desejando mais ela e tudo mais, ela meio que enlouquece. Então, assim, ela procura ele no apartamento dele, ela ajoelha, chora, diz que aceitaria ele ter outros casos, diz que aceitaria se ele ficar com ela por pena, diz que não consegue viver um dia sem ele e tal, e ela se humilha, ela ajoelha e se humilha. E ele goza com isso, e ele diz, olha, todo mundo tem um lado sádico, né? E saber que uma pessoa que gosta de você desse jeito, ela está na sua mão. Então, assim, esse cara começa a fazer da vida dela um inferno. Fica com outras mulheres, troca o nome de propósito quando tá na cama com ela, ridiculariza ela na frente de todo mundo. E ela passa a ser humilhada constantemente por ele. Preste atenção nessa parte. Ela passa a ser humilhada constantemente por ele. Ela muda o cabelo, ela deixa de ser essa mulher sensual e sexy e extremamente atraente. Ele humilha ela de todas as formas. Ele humilha essa mulher de todas as formas. Ele aqui é um sádico. Ele é um sádico. Beleza. Nessa primeira parte do filme, você é levado a realmente acreditar que, olha, alguma coisa aconteceu na história desse cara. O que ele fez para Mimi, né? E à medida que o Hugh Grant, né, que o Nigel vai conhecendo a história dele, ele fica cada vez mais interessado pela Mimi. Ele vai ficando mais interessado pela Mimi. E ele tem o desejo de trair. A esposa dele percebe isso. Olha, você está indo muito na cabine desse cara conversar com ele, mas eu sei que você está interessada na mulher dele. E ele fica naquela coisa, não sei o que, eu tenho pena dela, eu estou escutando ele e tal, não sei o que, mas ele está interessado na Mimi. E a esposa dele sabe disso. Eis que a esposa dele vira para ele e diz assim, olha, o que você está querendo fazer, eu sei fazer e melhor. E ele não dá muita bola. Beleza. Aí a Mimi encontra ele no corredor e diz assim, olha, eu preciso te contar a história, porque você não pode acreditar no Oscar, né? Ele tá mentindo para você não pode acreditar na versão dele. Aí o Nigel entra ali dentro do quarto, na surdina, acreditando que vai estar só ele e a Mimi. E ele encontra quem? O Oscar, que, né, tira sarro da cara dele. Essa tiração de sarro, esse jogo aqui, é um jogo, cara, é um jogo. O Oscar e a Mimi estão jogando com o Nigel, estão jogando com ele. Aí o Nigel diz, aí o Oscar diz assim, olha, eu deixo você transar com a minha mulher, né? Eu não posso transar com ela, não mexo nada da cintura para baixo, e eu supervisiono os casos que ela tem. Então a gente vai fazer um trato, olha, eu te conto a história, você me escuta, depois você pode pegar minha mulher que tá de boa. O Nigel fica tentado a aceitar essa proposta, né? Então, como eu disse, à medida que ele vai ouvindo a história, a imagem que ele cria da Mimi é de uma mulher assim, meu Deus, avassaladora, extremamente sensual, sexy, uma deusa, uma ninfa no sexo. Então, assim, ele tá maluco de tesão por ela. Tesão. Presta atenção nessa palavra, tesão. Então, temos essa segunda parte do filme, onde a Mimi tá sofrendo o pão que o diabo amassou na mão desse cara, que está sendo extremamente sádico com ela.
Só que antes dessa parte, os dois começam a explorar um lado da sexualidade, digamos assim, que envolve humilhação e dominação. Então, assim, ele começa a sentir tesão, por exemplo, em Chuva Dourada, né? Quando a mulher mija no rosto do cara. Ele diz que foi o maior orgasmo da vida dele quando ela mijou na televisão e ele recebia ali, né, a mijada dela no rosto, nos olhos, dentro do nariz, que ele teve o maior orgasmo da vida dele. E eles passam a jogar com isso. Dominação e submissão. Dominação e submissão. Nesse momento, né, que ele está humilhando a Mimi, ele faz uma coisa que é de extrema crueldade. Ela engravida dele, obviamente, tem relações somente com ele, e ele faz com que ela aborte, entra dentro de um avião com ela, dá uma desculpa, sai do avião e ela vai embora sozinha. Então, olha só, o cara humilhou ela de todas as formas, ridicularizou ela na frente dos outros, transou com várias mulheres, ela sabendo, humilhou a aparência dela, tudo dela. Tenta imaginar tudo que uma pessoa pode sofrer. Então, esse cara fez com a Mimi. Fez com que ela abortasse um filho, jogou ela para um outro país, né, para um outro longe dele. E o que acontece? Ele acaba sofrendo um acidente. Ele está saindo do táxi em direção a uma mulher e ele não vê um ônibus atropela ele. Ele quebra ali, né, o fêmur e ele fica tipo assim imobilizado. Ele não está paraplégico, mas ele fica imobilizado. Ninguém visita ele no hospital. Quem visita? A Mimi. Quando a Mimi chega para falar com ele, ela estende a mão assim para ele, né? Aí você pensa, nossa, ela realmente ama esse cara, né? Pô, coitada, a moça é extremamente dependente, emocional. Olha só tudo que ele fez por ela, tudo que ele fez para ela de ruim, e ela ainda visita o cara no hospital. É aí que o filme te engana. Por quê? Ela puxa ele da cama e ele se espatifa no chão. Então, assim, quem faz com que ele fique paraplégico é ela. E é agora que começa a vingança dela. Que vingança é essa? Ela transformou o cara que foi extremamente cruel e sádico com ela em um homem impotente. Isso já é a maior humilhação, a maior dor que um homem pode ter nesse sentido, né? Nada da cintura para baixo dele presta. Então, assim, um cara que adorava transar e transava loucamente não consegue mais ter uma ereção. Não consegue mais transar. Então ele já está aqui, ele se sente meio homem, inclusive ele diz isso no filme. E qual que é a tortura dele? A Mimi passa a cuidar dele. Só que esse cuidado dela não é bem um cuidado, ela humilha ele. Então assim, ele está completamente impotente, ele está na mão dela. Ele está completamente impotente, está na mão dela. Aí você pensa, caraca, isso já é uma humilhação. Tem como piorar? Sim, tem como piorar. Ela começa a transar com homens na frente dele. Os mesmos caras que ele tinha ciúme, que ele teve ciúmes numa cena que ela tá dançando com esse dançarino, ela leva ele para casa, mostra a elasticidade do cara, né? Tipo, levantando a perna. Olha só, tipo, fazendo isso em frente, diante de um paraplégico ali, né? De alguém que não mexe nada da cintura para baixo. Ela segura o pênis do cara, leva o cara pro quarto e os dois transam loucamente. E ele tá ouvindo tudo da sala. Então, assim, ela humilha ele transando com o outro dentro da casa dele, próximo ao cômodo que ele tá, né? E um homem que tá conseguindo fazer com ela o que ele não consegue mais fazer. Ele não consegue mais transar, ele é um homem impotente. Então, assim, ela humilha esse cara em todas as esferas possíveis que um homem pode ser humilhado. Aí você pensa, meu Deus, estou diante de um casal de sádicos, né? Ele foi sádico com ela foi extremamente sádica com ele, é extremamente sádica com ele, né? É uma vingança, foi uma vingança, né? Pode ser uma interpretação, né? Na minha concepção é uma vingança, mas é uma personagem sádica, assim. E lembrando, ela não beijou o Nigel, ela não saiu com o Nigel, ela não conversou com o Nigel. Ele está interessado nela. Eis o final do filme, que pra mim... Eu gosto do final, né? Tem gente que não curte, mas eu gosto do final.
Ele tá ali, né, doido de tesão pela Mimi, e eles combinam o seguinte: olha, vamos para uma festa de ano novo. Ele começa a dançar ali, né, com a Mimi, e ela tá com o rosto muito próximo do dele e tal, e ele diz: olha, eu tô apaixonado por você. Aí ela vira para ele e diz assim: eu sou apenas uma fantasia. Caraca, essa é a melhor frase do filme, assim. Ele diz: olha, tô apaixonado por você, tô louco por você. E ela diz: não, eu sou apenas uma fantasia. E de fato, ela é apenas uma fantasia construída a partir do relato do Oscar. Do Oscar. Ele que contou. Sabe aquela música do Leone? Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser? Então, foi ele que construiu a Mimi no imaginário do Naigo. Foi ele que pegou ali a tela, uma tela em branco, e começou a desenhar, né, a pintar ali a Mimi. Ele não conhece a Mimi, o Naigo não conhece a Mimi. E ela diz: olha, eu sou só uma fantasia. Aí ele chama ela pro fight, né, digamos assim. Aí ela fala assim: olha, sua esposa tá olhando. Aí você começa a rir, tipo assim: meu Deus, cara, o Oscar fez isso mesmo? Porque antes dessa cena acontecer, o Naigo deu uns comprimidos para a esposa que estava passando mal para ela pagar. Então olha o nível olha o nível de filha da putagem desse cara. Ele estava querendo trair a esposa, deu remédio para a esposa dormir, para ele se encontrar com a Mimi e trair. Lembra do que eu falei com você lá no início do vídeo, que ela disse para ele: olha, o que você sabe fazer, eu sei fazer e melhor, né? Ela vai e começa a dançar com a Mimi. Eis o que acontece, as duas se beijam. Essa cena é incrível, assim, a Mimi tá dançando, pá, aí a esposa dele olha pra Mimi e você vê que ela sente tesão, a atriz aqui, ela é absurda, ela sente tesão, as duas estão dançando e elas fazem o quê? Se beijam. A cara do Naigo é a melhor, do tipo: perdi. E o Oscar aqui do lado tá gozando horrores, do tipo: olha, tá vendo, seu trouxa? Você achou que a sua mulher estaria nesse lugar, né, de mulher traída, de esposa traída? Não, ela foi lá e pegou. Você perdeu. Você perdeu. Aí o que acontece? A Mimi leva a esposa dele pro quarto, ele fica transtornado, né, vai lá pra fora, bebe pra caramba. No dia seguinte ele vai pra cabine de quem? Do Oscar. E vê as duas na cama, nuas. Obviamente, transaram loucamente a noite toda, né? Ele tomou um galho da mulher com a mulher que ele queria ficar, né? Ele fica puto da vida e tenta enforcar, né, o Oscar, que tira uma arma e ameaça ele. Aí você pensa: caraca, será que o filme acabou aqui? Não. O Oscar mata a Mimi, dá dois ou três tiros nela, enfia a arma na boca e se mata. O filme acaba assim, né? Então, assim, pra mim o filme acaba aqui, né? Tem uma cena lá dos dois juntos, vendo uma garotinha, porque tem toda uma coisa do tipo: ah, nosso casamento tá ruim, a gente se deu de presente essa viagem de cruzeiro para Marrocos e tal. Como eu disse, é um casal muito água de salsicha. Mas todo esse jogo aqui foi um jogo o quê? Sádico. Foi um jogo sádico, sádico dos dois. Eram dois sádicos aqui brincando, digamos assim, né, com o desejo do Naigo. O Naigo aqui foi a vítima, não vou dizer vítima, né, mas foi o alvo o tempo todo. O tempo todo, a cara dele de trouxa, a cara dele de incrédulo, vendo a esposa dele beijando a mulher que ele queria pegar, é uma das melhores cenas do filme, assim. O rosto do Oscar, assim, sentindo prazer. Por quê? Os dois são sádicos. São sádicos. É um filme. Se vocês se perguntarem assim, cara, o que acontece quando um sádico começa a se relacionar com uma mulher que é sádica também? Pode dar nisso, né? Espero que vocês tenham curtido os filmes do Polanski. Alguns filmes do Polanski têm essa pegada, né? Ele fala muito de desejo, de fantasia, de sexo, de angústia, de morte, né? O final do filme, né? Ele acaba matando a Mimi e se matando, né? Tem muitas cenas aqui, tem uma galera que assiste esse filme e acha que a Mimi é uma border. Eu já não curto muito esse tipo de análise, assim. Eu gosto muito de pensar a partir desse panorama, assim, né?
quando dois sádicos se apaixonam, né? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo.